estão ligadas às nossas vitórias, você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2011. Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Amém? Por favor, se sente um pouco e pegue a sua Bíblia. Vamos abrir em Lucas 13. Nós vamos ler do 10 ao 17, porém, nós teremos algumas outras referências. Vamos ler também depois mais em Mateus. Eu não vou seguir a sequência, porque não será a ideia de hoje. Lucas 13, do 10 ao 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, quer dizer, ela era judia, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Ok. Já lemos as outras. Vamos gastar um tempo aqui. Nós falamos esses dias que o que é espiritual se resolve de forma espiritual. Bom, mas então, bispo, essa mulher estava na igreja, na sinagoga, ela era religiosa, judia, filha de Abraão. Por que estava doente assim? Exatamente por isso. Porque muitos, quando se fala de religião, a palavra religião soa como algo espiritual, mas não é. Uma pessoa pode dizer: eu tenho uma religião. Isso não faz dela uma pessoa espiritual. Faz dela uma pessoa religiosa. Porque a ideia de ser espiritual sai do que uma pessoa ser religiosa. Ser religioso não significa ser espiritual. Isso é um grande equívoco e um grande problema na vida, assim, da maioria das pessoas. Porque as pessoas acham que ter uma religião, ser religioso, faz dele espiritual. E não é. De jeito nenhum. Ser espiritual é uma coisa. Ser religioso é outra coisa.
Ter uma religião é uma coisa, ser espiritual é outra coisa. Então a palavra religião, quando diz, oh, eu tenho uma religião, oh, o sujeito é espiritual, não é? Se ele tem uma religião, ele não é espiritual. Ele é religioso. Mas se ele anda com Jesus, não à base de uma fé religiosa, então ele se torna uma pessoa que anda no Espírito. E se ele anda no Espírito, ele se torna espiritual. Tem diferença. Essa mulher estava ali, como disse o Senhor Jesus, há 18 longos anos, encurvada, possivelmente um problema gravíssimo, incurável de coluna. E não tinha o que fazer. O problema dela era espiritual. Se a religião, se ser filha de Abraão, estar na sinagoga, resolvesse o problema, ela teria sido curada nesses 18 anos. Ela não foi. E se ela era filha de Abraão, ela já nasceu na religião. Se ela era filha de Abraão, ela já nasceu na religião. Ela já nasceu com uma religião. Foi lhe dado já, no nascimento. E isso não fez dela uma mulher livre, abençoada, vitoriosa. Ao contrário, há 18 anos, ela disse Jesus, Satanás a mantinha presa por 18 longos anos. Ela era religiosa, filha de Abraão, e tinha um demônio que controlava a vida dela. Então você vê que está cheio de gente religiosa endemoniada. Está cheio de gente que tem religião que é possesso. Cheio de gente que se diz ser espiritual, mas é endemoniado. É possesso. Tem um demônio que controla a vida dele. O problema dela era espiritual e a religião não podia resolver. De jeito nenhum. Eu estou acostumada. Teve épocas que eu fazia uns trabalhos de libertação. Aqui eu fiz menos, porque eu não faço sexta-feira. Não tenho como fazer mais essa reunião, por enquanto. Puxado nem por enquanto, nem para frente. Agora, no passado eu fazia 7 dias por semana. De segunda a segunda eu fazia todas as reuniões. Sexta-feira também. Eu peguei tudo que você pode imaginar. Tudo. Tudo que você pode imaginar. Eu passo horas falando. Tudo nessa minha vida. Eu já vi de tudo. Talvez ainda tenha coisas para ver, mas eu já vi coisas que eu nunca imaginei que veria. Então, gente chegar com posição elevada dentro de igreja, e você começar um trabalho de libertação, e já o sujeito passar mal, isso aí foram diversas vezes. Diversas vezes. Aí a pessoa, mas por que será que eu passei mal? Eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas estava endemoniado. Porque ele não era espiritual. Ele era religioso. Religioso. E tem diferença. E muitos não buscam entender isso. Por isso que são escravos. E quando falamos isso, tem quem não gosta. Paciência. Quem não gosta não é o que fazer. Não gosta porque não quer ser liberto. Agora, se quiser ser liberto, entende. Entende e busca libertação. Essa mulher estava há 18 anos na igreja, encurvada, e Jesus disse, vou repetir,
a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Por 18 longos anos ela foi endemoniada. Tinha um demônio, que Jesus falou que tinha um demônio. Está escrito Satanás aí na sua Bíblia? Um demônio que a mantinha presa. Um demônio que colocou ela naquela situação. Por isso que você tem que prestar atenção. Ela tinha um problema espiritual. Ela precisava ser liberta. E a religião não tem poder de libertar. Mas uma fé viva, sim. E quando ela teve um encontro com Jesus, ela foi liberta. Aquele demônio teve que sair. No caso dela, ela estava encurvada fisicamente, mas tem gente que está encurvado na família, encurvado no financeiro, encurvado das mais diversas maneiras. E não entende que ali tem um problema espiritual, é uma questão espiritual, que precisa ser resolvido de forma espiritual. Tem gente que já lutou de todas as maneiras para resolver de forma natural, natural, religiosa. Não conseguiu. Não vai conseguir. Porque o problema é espiritual. Entende isso? Então, as pessoas precisam buscar, porque é muito fácil você seguir mais uma religião, e eu vou lá, já vou seguir, você vai entender mais, do que uma fé viva. As pessoas se aprisionam. Isso é mental, gente. Por favor. Às vezes tem coisas que são incutidas na cabeça da gente, que você passa anos com aquilo, e quando chega na hora de você romper com aquilo, parece que é simples, é só ir lá, pegar isso aqui e tirar. Não é. Está diante de você a liberdade, mas você opta pela escravidão. E não para pensar. Toda vez que a palavra vai para te libertar, você, mas será que é isso mesmo? Mas será? Porque foi colocado lá dentro e você não quer se abrir. Não, eu quero, bicho. Não, dá trabalho. Eu sei que dá. Não estou dizendo que é fácil. Mas estou dizendo que é necessário, porque senão você passa uma vida inteira sem experimentar de verdade o poder de Deus. Porque a religião não vai te levar a viver na plenitude do poder de Deus. Não vai levar. Não vai. Por que as pessoas, se eu falar, presta atenção no que eu estou te falando. Se eu falar que quarta-feira que vem eu vou entregar algo aqui consagrado e fizer um trabalho na TV violento que eu vou entregar algo, vai ter gente para tudo quanto é canto, porque aqui dentro não cabe. Venha porque eu vou lhe entregar algo. Porque o ser humano tem uma tendência a querer tocar. Ele quer tocar no Deus dele. Ele quer tocar. Ele quer facilitar. Ele quer, peraí, isso aqui pode me curar. Isso aqui pode resolver. Aqui tem algo que pode resolver a minha vida. Eu quero tocar, eu quero ver. Deus é invisível. E eu manifesto a fé nele. É mais fácil esse tipo de cristianismo. Eu me recuso continuamente. Eu me recuso. Ele é mais fácil para quem só visa um lado da coisa, que aí é outro assunto, outra pregação, e se eu
começar a falar, eu falo mesmo, eu prefiro poupar. Tem um lado que, para quem só quer aquilo, ele é genial. Ele é genial. Porque ainda mais num país que nós vivemos, que é um país de terceiro mundo, onde falta educação, cultura é mínima. Isso significa que a abertura mental das pessoas é menor. Porque é sabido que quanto mais você vai dilatando a mente, né? A ideia é essa. Então, quando você tem uma mente fechada, e você não trabalha para ampliá-la, para evoluir, ela é mais fechada. Então, peraí, se ela está fechada e não tem o básico ali, o que vai sendo colocado e a pessoa não é estimulada a pensar, entra. Ela abre, ela deixa entrar. Eu não sei se eu me faço entender. Faço? Okay. Então, vai entrando. Você tem que tomar esse cuidado. A gente tem que ter. Por que a Bíblia nos ensina? A Bíblia fala de inteligência espiritual. Porque eu tenho que usar a inteligência, a fé. Eu preciso usar. Porque se eu for na Índia, onde os gurus passam, as pessoas vão rolando naquela terra onde eles pisaram. Não sei se vocês já viram vídeos de documentários a respeito. Tem um templo na Índia que é só para rato. Então, cada ratinho daquele, ratinho nada, rato que a gente paga uma nota para combater aqui, é um ancestral. Ele reencarnou no rato. Meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido, minha mulher, quem tem esposa, faleceu e reencarnou no rato. Então, aí eu vou para o templo dos ratos, então tem os ratos que eles vêm, eu bebo da água do rato, eu dou comida para o rato, eu passo a morar e dar espaço para os ratos, porque esse rato aqui pode ser o meu pai. Eu preciso cuidar dele. Bispo, isso não pode ser verdade. É verdade. Eu creio que alguns de vocês, ou a maioria, já viram isso, sabe bem? Isso é verdade. Mas desse jeito, sim. Desse jeito, não. Pior. Pior que isso. O que levou essas pessoas a fazerem isso? A religião. Um país de terceiro mundo, sem acesso à cultura, a pessoa não pensa, ela não raciocina, é dito uma coisa para ela, ela não usa de inteligência, ela vai lá e faz. Ela faz. É maluco, mas é. Um guru passa, a pessoa vai se rastejando naquele pó, naquela terra, porque ele é santo. E aí eu posso passar horas falando dos mais absurdos, das coisas mais bizarras. Tudo à base de religião. Então, quando você se recusa a ser religioso e a levar um engodo, um engano, que você sabe lá dentro, o que eu prego muito? Seja sincero com a sua consciência. Porque o que é a vida sem sinceridade com a consciência? Seja sincero com a sua consciência. O que é a vida? Então,
A unicidade de consciência. Isso é fundamental em tudo na vida. Alguns não pensam assim, mas é fundamental. Isso é bíblico. Nós somos ensinados. Então, a religião manteve essa mulher, ela seguiu uma religião. Longos 18 anos, disse Jesus, endemoniada. Não fez nada por ela. 18 anos jogados fora. Perdidos. Para nada. Não mudou nada, não acrescentou nada. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, quando nós falamos desse encontro com Jesus de verdade, ela teve um encontro com a fé viva. De verdade, agora ela podia viver uma situação diferente. E ela viveu. Mas olha só o que a religião faz. O que o dirigente da sinagoga fez? O dirigente da sinagoga ficou muito indignado, diz a Bíblia, com o que Jesus fez. Ele não gostou nadinha e corrigiu o povo duramente. Olha aqui, minha gente. Tem 6 dias da semana para vocês virem para serem curados. Tratem de não vir no sábado. Jesus disse, mas falou com força. Hipócritas! Hipócritas! O boi e o jumento pode comer, pode beber, mas essa filha de Abraão não pode ser liberta de 18 anos de escravidão. O que o dirigente da sinagoga estava deixando claro? Ficar 18 anos escrava pode. Mas descumprir com as regras, não pode. Ficar 18 anos encurvada, escrava da doença, pode. Isso pode. Mas descumprir com as regras, não. Não descumpra com as regras. Porque se vocês fizerem isso, está errado. O boi pode beber água, mas o jumento. Mas essa mulher endemoniada, essa mulher que foi mantida presa pelo capeta durante longos 18 anos, Jesus disse, ela não pode ser curada não. Ela tinha que ter vindo aqui na sexta-feira, na quinta, na quarta, no domingo, na segunda, na terça, mas no sábado não, porque é regra. Regra não pode. É isso que a religião faz. A religião escraviza as pessoas. Muitos religiosos estão como essa mulher endemoniada. Estava endemoniada. Não conhecia Deus verdade. O dirigente da sinagoga só estava preocupado com o cumprimento, um legalista. Só estava preocupado com o cumprimento das regras. Ele não estava preocupado com a mudança de vida de ninguém. Entendeu isso? Vem aqui para Mateus, por gentileza. Vamos primeiro no 23. Aí, eu vou ler depois de 1 a 4, mas primeiro... Não, eu vou na sequência. Esse aqui dá para ir na sequência. Vem no 23, vamos ler do 1 ao 4, depois o 24, depois o 28. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles disserem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. 24.
guia cegos, vocês com um mosquito engolem um camelo. 28. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas casas, mas vocês não quiseram. Jesus disse para alguns que estavam com ele, com os discípulos, esse pessoal aí, ó, é o seguinte, o que eles falam, vocês podem dar crédito sim, mas o que eles fazem não. Porque eles não vivem o que eles mandam vocês fazerem. Jesus falou. Eles não vivem. Eles se assentam na cadeira de Moisés como os espirituais santos, com roupas que vendem a imagem de que são espirituais. Eles colocam fardos sobre as pessoas que elas não podem carregar. E eles mesmos não levantam um dedo. E assim, isso aqui tem que entrar. Porque era exatamente o que o Senhor estava falando. É só fardo. E Jesus disse, meu fardo é leve. Mas o fardo da religião, muitas vezes, não dá para carregar. Tem gente que desiste de Jesus por causa do fardo que a religião impõe. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Tudo que não pode é isso aqui, ó. É coar mosquito e engolir camelo. Tem gente que tem vivido desse jeito na vida. Porque a religião só ensina coar mosquito e engolir camelo. É guia cego que leva pessoas a permanecerem cegas. Quantas pessoas que têm vivido assim? Ele só vive para coar mosquito. Mas engole camelo de travessado, de frente, de trás, de tudo quanto é jeito, um atrás do outro. Isso significa o seguinte, que o sujeito só fica preocupado com aquela pontinha, com aquela coisa. É só olhar o tamanho de um mosquitinho e o tamanho de um camelo. Qual foi a preocupação do dirigente da sinagoga lá? Vocês venham aqui. 6 dias da semana tem para vocês virem aqui ser curado. Agora, virem aqui no sábado? Ô hipócrita! Jesus falou. Jesus tinha que falar, falava mesmo. Ô hipócritas! O jumento e o boi de vocês não desamarram o bicho para lá beber água e comer, não, hein? E não convinha eu libertar essa mulher que era mantida presa por Satanás por 18 longos anos? Eles ficaram envergonhados, porque é exatamente isso que eles estavam dizendo. Ficar 18 anos encurvada, ficar numa situação, viver uma situação sem resultado, viver uma vida decadente, pode. Ficar 18 anos encurvada, pode. Mas ser curado no sábado, que é isso? Isso não pode. A lei diz, a regra é clara. Legalistas, mas Jesus disse, hipócritas. Vocês são uns hipócritas. A mesma coisa ele disse aqui, ó, seus guias cegos, vocês engolem, vocês com um mosquito, mas engole camelo. E muitas pessoas vivem desse jeito na vida. Tem gente que é triste de falar com elas. Elas só se prendem a coisinha, a mosquito. O mosquito tem que coar. Gente, qual o mosquito aí? Mas o camelo eu engulo. Tem gente que só se envolve com coisinha,
com coisas sem sentido, sem o menor sentido. Mas as coisas que precisam ser mudadas e trabalhadas, imagina. Por que tem gente que é religioso, foi ontem, é hoje, vai morrer sendo? Porque ele é legalista e ele não quer deixar de ser. Ele só se envolve com coisa pequena, medíocre, insignificante. Ele não cresce nunca. Entra ano, sai ano. Ouve 500 mil palavras que fala. Muda nisso, meu filho, cresce nisso. Não entra nada. Todas as vezes você vai encontrar qual é o assunto da criatura. Qual é o assunto da criatura? Legalismo, hipocrisia. Ai, mas isso pode... Isso não pode. Aqui nessa igreja pode isso. Não sei o que pode, o que não pode. Eu só sei de uma coisa, só não pode ser religioso hipócrita. Isso não pode. Isso é intolerável. Isso é intolerável. Isso é insuportável. Para mim é, para Jesus era, para mim também é. Eu não tenho paciência, não nego. Se me fizer uma pergunta idiota, dependendo se eu estiver na TPM, aí eu tenho que sair de perto mesmo. Aí eu fico impossível. Não nego. Deixa eu sair, porque senão, meu pai, sair... Não vou responder isso. Me recuso. Eu me recuso a responder uma coisa dessa. Tem perguntas que... É a mesma coisa aqui, ó, que faziam para Jesus, para tentar pegar Jesus. A mesma coisa. E Jesus deixou bem claro que tem gente que só se preocupa em coar o mosquito. Mas engolir o camelo pode. Pode. Preocupar em crescer em Deus, preocupar em se desenvolver em Deus, preocupar em ser um ser humano melhor. Eu vou falar a verdade, custe o que custar. É igual tem uma moça, deixa eu ver se ela está aqui. A esposa do Vinícius está aqui, a menina que deu testemunho, não está hoje? Não. Essa menina deu um testemunho muito bonito, tá? Aqui, você deu um testemunho muito bonito. Você falou que no seu trabalho, chegaram para você e colocaram o seguinte: você tinha que fazer um negócio que você sabia que era contrário à palavra. E naquele momento, ela podia perder o emprego. Se eu errar alguma coisa, me corrija. Ela podia perder o emprego. Mas aí bateu o quê? A palavra. Eu vou cumprir com a palavra. Ela disse: posso ser mandada embora, mas eu não vou fazer. O que aconteceu? Ela não foi mandada embora, ela recebeu um aumento de salário grande. Um aumento de salário grande. Entendeu? Mas naquele momento, ela podia ter agido como a maioria age. Mas quando uma pessoa decide, eu sou de Deus, eu não sou religioso. Porque o religioso, ele é hipócrita, ele critica a coisa errada, mas na hora que ele é pressionado, ele faz o que é errado. Está entendendo o que eu estou falando? Aí é que está. É aí que você descobre quem é de Jesus, quem é espiritual. É quando uma pessoa, ela tá na prensa. É agora. Eu tenho compromisso, todo mundo faz compromisso em cima de salário, todo mundo tem sua vida, suas despesas, suas contas. E se eu for mandado embora? Mas peraí. E se eu entristecer a Deus? E se eu for contra a palavra? Ninguém pensa, o religioso não pensa nisso. Mas ele é danado para querer se pegar em coisinha, em cutucar. Você só vê religioso questionando coisas que não leva e não eleva. Não leva a lugar nenhum e não eleva. De jeito nenhum. Eu fiquei muito feliz. Quando eu ouvi, falei: oh Deus, nem tudo está perdido, meu Pai. Aleluia. É isso mesmo, é nisso que eu acredito.
É você ir a qualquer custo para agradar a Deus. Não a qualquer custo, preocupado em coar o mosquito. Isso não pode. Será que isso pode? Não sei. Aquilo pode. Você presta atenção. Eles estão sentados na cadeira do Moisés, vestem roupas com franjas. Eles se vestem daquele... para mostrar que eles são espirituais. Mas não façam o que eles fazem, não, viu? Até o que eles falam tem sentido, mas o que eles fazem não tem sentido, não. Eles não vivem o que pregam. Acabei de ler aqui. Eles não vivem. Não vivem. E o que funciona nessa vida é você viver. Porque você pode falar, mas se você não viver, o que adianta? E na vida você tem que prestar atenção nisso. Você é do tipo que coa mosquito, engole camelo, só se envolve com coisas que não vão mudar nada, não muda nada na tua vida. Isso aí você pode ampliar, viu? Isso é na sua casa, na sua vida pessoal, na sua vida, em todas as áreas. Você é uma pessoa que vive coando mosquito? Tem uma coisinha medíocre que você está lá? Mas camelo engole um atrás do outro. Um atrás do outro. Engole um atrás do outro. Então, Jesus disse isso. Eram tudo guia cego. Que coavam mosquito, mas engoliam camelos. Se envolviam com coisas sem sentido, mas deixava passar coisas grandes. Aqui o Senhor falou, Jerusalém, Jerusalém. E isso eu recebo como o Senhor falando meu nome, seu nome, e sempre nos despertando. E aquele dizendo, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha ajunta seus pintinhos. Eu penso que é isso que Deus quer. Deus quer nos ajuntar, quer cuidar da gente, mas às vezes a pessoa não deixa. Porque ela não quer ser espiritual, ela quer ser religiosa. É só o que ela quer. Aqui no 10:28 de Mateus, é um conselho que não pode ser esquecido. Repita comigo, por favor. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. E tem gente que tem mais medo, mais preocupação com o que pode afetar o seu mundo físico do que o seu mundo espiritual. O Senhor está dizendo, vocês não fiquem preocupados aí com medo de quem pode matar o corpo, não, porque isso aí não preocupa, não. Vocês se preocupem é com quem pode matar a alma. Vocês se preocupem é com atitudes, situações, questões que podem levá-los ao inferno. É com isso que vocês têm que se preocupar. É com isso. E aqui no 7, volta para Mateus, aqui 7, 1-5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. 7, 1-5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Às vezes o sujeito passa a vida julgando a fé do outro, a espiritualidade do outro, julgando isso e aquilo, e ele não olha para a vida dele. Ele está preocupado com o cisco do olho do outro, e na dele tem uma viga, não é nem um cisco. Tem uma viga. A Bíblia está dizendo. O Senhor está dizendo aqui, preocupe
Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. Veja o que está acontecendo com você. Veja que tipo de espírito há em você. Cuida de você, da sua fé, do seu espírito. Porque a maioria das pessoas tem sempre um olhar para o outro ali. Não sei se é espiritual, não sei. Outra hora, todos os problemas da minha vida, a culpa é do fulano. Se eu estou com esse problema, a culpa é do fulano. E muitas vezes, você quer tirar um cisco. Dele é só um cisco. Na vida da pessoa, tem uma viga. Tem uma viga. Às vezes a pessoa passa a vida dela só preocupada com o cisco que está no olho do outro. No outro é um cisco. Na vida dele é uma viga. Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu penso que cada um tem que analisar dia após dia. Eu sou espiritual ou eu sou um religioso? Eu estou vivendo uma fé viva ou eu sou um legalista que haja com hipocrisia e nada mais? Há 18 longos anos, aquela senhora ficou escrava. Jesus disse que Satanás a manteve presa. Por longo 18 anos. Dentro da sinagoga. E quando Jesus a curou, o dirigente ficou bravo. Porque ficar escrava 18 anos não é um problema. O problema é descumprir com as regras. Esse é o problema. O problema é a pessoa descumprir com as regras. Você vê que tem gente que só tem o olhar para aquilo. Só para aquilo. O olhar dele é sempre um olhar julgador, crítico. E se você parar para conversar com ele, o assunto dele é só voltado para coisas que não mudam, não muda nada, não acrescenta, não tira a pessoa do lugar. Não tira a pessoa do lugar. Então, é fundamental que todo mundo tenha esse entendimento. Jesus ficou bravo. Hipócritas! Vocês desamarram o jumento e o boi para beber água. Eu não posso libertar a mulher escrava. Só porque é sábado. Mas por que ele implicou? Porque ele não estava preocupado com o bem-estar da senhorinha. Ele estava preocupado com a regra, com o sistema, que só algema. O que Paulo disse em Gálatas? Não voltem a ser. Vou ler. Melhor. Gálatas. Vamos ver. 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E se você continuar lendo, Paulo estava falando exatamente disso. Gente, vocês já estão livres, não voltem a ser escravos. Não aceitem o jugo da religiosidade, essa escravidão. Não se envolvam com isso, vocês estão livres. E quando nós falamos de liberdade, logo levanta o outro religioso lá e diz assim, liberdade, acho que não pode. Ei, liberdade em Cristo Jesus. Não é liberdade nas mãos do capeta no mundo, não. Liberdade em Cristo para viver a vitória e uma vida plena, feliz, abençoada. Sem aquele fardo que Jesus falou.
fardos insuportáveis. É o que a religião faz com muita gente. Não pode isso, pode aquilo. Tudo que não pode, não vai mudar nada na vida da pessoa. Nada. Nada. Como aqui. Vocês vêm, tem 6 dias da semana vocês serem curados. Vai vir no sábado. Jesus diz, mas você desamarra o boi e o jumento para beber água e comer. Ela não pode ser curada? Uma coisa pode, outra não pode? Então, você vê que o que Deus busca, e é triste, porque isso aí a gente vê todo dia. É uma tristeza de ver. É uma tristeza. As pessoas estão no limite da miséria e continuam se permitindo serem exploradas. Por quê? Porque não tem inteligência. Busca a meia para vestir a meia, a toalhinha do suor não sei de quem. Isso aí é a mesma coisa do guru, os gurus da Índia lá. Mesma coisa, não muda nada. 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 Mande, deposite X e pega a toalhinha com o suor do fulano. Oh, Deus. Mas isso é falta de inteligência. Mas aí, eu lhe digo. Se uma pessoa quer ser escrava, não há nada que fazer. Não há nada. Se você quiser ser livre, você vai ser livre. Mas se você aceitar ser escravo, por que tem gente que explora? Porque se deixa explorar. Por que é enganado? Porque se deixa enganar. E a Bíblia fala, não tem jeito de correr. Não se engane, não se deixe enganar. Está escrito das duas maneiras. Das duas maneiras. Das duas maneiras. É como se as pessoas acreditassem que uma mágica vai acontecer. Uma mágica vai acontecer. E muito das coisas que se explora não é verdade. Mas como que o senhor afirma isso? Gente, afirmo, porque eu tenho em lugares aí, gente que já foi, que eu expulsei daqui por imoralidade sexual, saiu daqui, 3 meses depois já era pastor em outro lugar. E eu expulsei daqui por imoralidade. Gente que saiu também por caso grave. Também não foram 3. 2 meses já era bispo no outro lugar. E na nossa era cooperador. Gente que apareceu aqui amaziado. Que deu testemunho aqui. Deu testemunho mentiroso em outro lugar. Mas o testemunho que foi dado aqui foi de uma cura mesmo que aconteceu. Mas o resto que contou, nós sabíamos que era mentira. E o que mais? Está assim, ó. Porque a gente lida com gente em todo... A gente lida com gente, já conhece as histórias das pessoas. E muita coisa que se é explorada não é verdade. Não é verdade, mas não importa. Não importa o que é verdade ou não é verdade. Não importa para muita gente. O que importa é o seguinte, eu estou convencendo mais gente disso aqui, que se dane o resto. Um dia o arrebatamento vai acontecer. E a Bíblia deixa bem claro que o povo que vai entrar no céu não é qualquer um. Não é qualquer um. É um povo especial, é um povo zeloso, é um povo de boas obras. É um povo que teme. Os imorais não vão. Os mentirosos não vão. E por aí vai, eu posso fazer um outro culto desse assunto. Então,
O que eu aconselho você é não se corrompa na sua vida. Aconteça o que for, não se corrompa. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Senhor, está escrito assim. Mas eu falei em línguas, eu curei, expulsei demônios. Afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. Está escrito assim, bispo? Sim. Mas não é para ser batizado no Espírito Santo, curar, libertar. Não. Está dizendo que isso não significa que uma pessoa está salva pelos seus frutos, em honestidade, sinceridade, é que você vai vendo as coisas. No final dos tempos, diriam, o Cristo está ali, o Cristo está aqui. O Cristo, isso, aquilo, o Cristo. E nessa do Cristo tem gente que já rodou para tudo quanto é canto. E até hoje estão intoxicadas e não conhecem a Deus. Conhecem de tudo, menos a Deus. Menos a Deus. Eu conheço a palavra de Deus. Estou em aprendizado contínuo, mas sei o bastante para saber aonde se deve botar o pé e não onde deve botar. E o temor de Deus deve ser o foco principal na vida de qualquer pessoa. O temor a Deus, reverenciar a Deus, temer a Deus, acima de tudo. Acima de tudo. Josué, eu falava na segunda, Josué só conseguiu assumir a posição que ele assumiu 40 anos depois, porque durante os 40 anos, ele foi ficando quase que sozinho. Pela quantidade de gente que tinha, porque foram morrendo tudo. Ele podia ter se corrompido. Ele podia ter olhado para a direita, para a esquerda e perdido o foco. Mas ele permaneceu focado. Por isso é que ele assumiu a posição que ele assumiu. Motivos para ele desistir, para ele ser, e pessoas e situações para ele permitir ser contagiado, aos montes. Mas você vê que quando uma pessoa não quer se contaminar, ela não se contamina. Quando ela não quer, ela não se contamina. E eu penso que é exatamente isso que tem que acontecer com o cristão. Aquele que quer ser de Deus, ele não pode se envolver com mais nada, não ser crescer em Deus. Quando eu digo se envolver, cuidar, isso aqui tem esse aqui que parece a mágica, é o caminho mais fácil. Espera aí, eu vou ficar com a palavra. Não com fantasia. Eu vou ficar, eu vou usar a minha cabeça. Tem coisa que está nítido diante dos olhos que não tem inteligência naquilo, mas tem engodo, engano. Então a gente tem que pensar, está aí. Não tem inteligência, então a gente tem que pensar. E quando a Bíblia deixa claro, quem está em pé cuide para que não caia, é porque cada um tem que cuidar de si. Cada um tem que cuidar de si. Você tem que manifestar, a sua dependência tem que ser em Deus mesmo. E não olhar para lado nenhum. Cuidar de você, da tua fé. Não se deixar levar. Cuida da tua fé. Porque se Josué tivesse olhado para o que estava ao redor, ele tinha se corrompido. Porque motivos não faltaram. E gente para contagiar negativamente tinha aos montes. Aos montes. Então, é isso que você tem que pensar. Eu
tenho lutado com todas as forças da minha vida, e não é de hoje, para não permitir tirar o pezinho para lá e para cá. Porque se você deixar, tem sempre um jeitinho que pode ficar um pouquinho mais fácil. Não buscar atalhos. Eu tenho na minha cabeça o seguinte: o que eu tenho para oferecer é bom. Estou aberta a ajudar quem quer. Não quiser, eu vou continuar lutando. Essa é a minha visão. Eu não desisto nunca. Gente que sofre, que é uma mudança de vida, não falta. É verdade ou não é? O caminho continua, é só seguir. É só seguir. A gente canta sempre, fecha uma porta, abre-se muitas. Um desiste, mas tem muitos outros que estão abertos a querer Jesus. E a vida continua. Não pode se olhar, não pode olhar nem para cá, nem se abater. Na minha cabeça, eu sempre trabalho o seguinte: quem perde é quem para, quem opta pela religião fez a escolha errada. Quem quer a mágica, vá mesmo, porque aqui não é mesmo lugar. E segue-se a vida. O caminho anda. E você tem que ter a mesma coisa na tua cabeça. Eu vou continuar e eu estou com Deus, estou no caminho certo. E Deus vai ser comigo. Então, às vezes você tem situações em tudo nesta vida, que se você, de repente, dá uma pendidinha, igual eu falei agora mesmo, quarta-feira que vem eu vou entregar o negócio tal que o trem é violento. Você passou, você já sai, se tiver 40, você sai com 20. Não vai ter, tem que fazer bastante, porque não vai ter para entregar. Nem que se for só para pegar o negócio. Porque as pessoas tendem a querer mágica. O caminho mais fácil. E quando eu dou os meus exemplos, é para poder iluminar você mais do que nunca. Porque, para mim, no que eu faço, tem N atalhos e facilidade, coisas que poderiam facilitar bastante, momentaneamente parecer que é bom. Parece que é bom. Mas e a honestidade com a minha consciência? E o que eu sei que é verdade? O que eu quero? Eu quero o que é justo? Eu quero o engano. É a mesma coisa, o testemunho da moça aqui. Desculpe que eu esqueci seu nome, filha. Eu perco o emprego, mas eu vou cumprir com a palavra. Ganhou um aumento. E assim, na sua vida, não coe mosquito, porque você vai engolir camelo. Não engula camelos. Para de se preocupar com coisinhas, se envolva com coisas grandes. Olha para Deus. Porque além dessa vida aqui, que Deus nos abençoa quando andamos com Ele em retidão. Porque o que você planta, você colhe. Se você planta fidelidade, você vai colher. Nós temos uma eternidade e o teu foco maior tem que ser ela. Amém? Então coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no coração.